Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos tutores que nos acompanham neste momento. Bom dia, alunos e alunas. Bom dia, professora Domingas. Bom dia, Rosânia. Bom dia você aí, tutor no polo, aos alunos que nesse momento estão aí participando das atividades. Vamos agora para mais uma etapa da nossa formação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora à interatividade. Vamos apresentar as respostas. Nós trouxemos também algumas respostas para contribuir também com o entendimento e com o conhecimento de vocês. E aqui nós vamos fazer essa troca de conhecimento e vamos tirar algumas dúvidas. Eu peço que envie também suas respostas de contribuição ao nosso chat para que a gente dê continuidade à nossa aula. Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão é uma resposta interativa, mas nós vamos estar aqui também trazendo as contribuições com relação à primeira pergunta. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: exponha com clareza como você vê a sociedade nos tempos atuais. O que mudou? A sociedade está saudável ou doente? Então, diante desse contexto social que nós estamos atravessando, as mudanças, as evoluções tecnológicas, como que você vê hoje a transformação da sociedade? Ela está saudável, ela está doente? O que mudou? E o que precisa mudar, o que precisa melhorar para romper com essas disfunções sociais que hoje está em todo o contexto social? Então, aqui, nós temos aqui uma imagem, né, de uma criança. Então, como contribuição, nós estamos apresentando para vocês a geração digital. Observa aqui essa criança, essa imagem dessa criança aqui, num tablet. Essa é a geração digital. São os imigrantes digitais dos tempos atuais. E hoje uma criança tem facilidade de manusear um celular, um tablet, um iPhone, uma TV. Então, hoje nós estamos convivendo com a nova geração digital. Professora, a senhora tem alguma contribuição? Nós temos aqui a participação da Josi, né, tutora lá de Alta Floresta, ela apresentando a resposta da aluna Marilene. Queremos agradecer a Marilene pela sua participação. Ela diz o seguinte: Josi. É o materialismo dialético, defendia que tudo que forma o mundo está à nossa volta. É material. Ele defendia que o mundo está em constante mudança. Então, aqui a aluna apresentando a resposta da primeira questão, né, referente à questão do materialismo. Então, vamos lá para a próxima atividade aqui. E, como nós observamos, hoje nós vivemos num mundo globalizado, digitalizado, onde tudo está, né, interagindo e os aparelhos eletrônicos têm atraído muita atenção das crianças. Hoje as crianças, elas são assim fascinadas por celulares, por tablets, por notebooks, né? E é a geração digital que está interagindo conosco. E aqui também, como contribuição da primeira pergunta, né, nós trouxemos aqui também a segregação social, espacial, a exclusão social. Então, observem que nas nossas aulas anteriores, aula 1 e aula 2, nós falamos muito das disfunções sociais, do êxodo rural, do aumento da população, a cidade urbana sem condição de manter as pessoas que estavam vindo do campo, e isso começou a ocorrer, a ausência de moradia, de emprego, e ocorre as mudanças, as segregações sociais, a própria exclusão. Então, vocês observem aqui na imagem que nós temos aqui uma favela e ao lado da favela nós temos aqui um prédio. Observe que estão juntos, né? Então, isso aí é uma segregação socioespacial, é uma própria exclusão social que nós estamos vivendo e hoje é em todo o Brasil, né, professora? Referente a essa questão da segregação social, a gente observa que a própria organização referente aos espaços urbanos, eles passam a ter um outro contexto referente a essas questões de exclusão mesmo. Os grupos vão se organizando. Por exemplo, aqui apresentada a questão da favela, né? O que vem a ser a favela?
favela? São aquelas pessoas que, na maioria das vezes, têm um poder econômico um pouco abaixo, tanto é que a gente observa essa organização em termos de classe. E essa forma de organização, de povoamento, no caso, ela passa a ter essa característica de não seguir um padrão, né, de organização, e muitas vezes as pessoas vão se aglomerando e vão construindo suas residências. Muitas vezes em solos que não têm uma estrutura consistente, e muitas vezes isso prejudica também a questão da localização dos terrenos. Então vamos lá para a próxima questão também, apresentando, ainda fazendo referência à questão anterior. Nós temos aqui o processo de desenvolvimento no Brasil. E o crescimento econômico tem gerado condições extremas, as desigualdades espaciais e sociais. Como vocês observam aqui, tem uma pessoa, né, um mendigo de rua, ele está aqui dormindo na calçada por causa de ausência de moradia, de emprego, condições sociais mesmo que precisam, né, estar funcionando. Tem alguma consideração, professor? Nós temos aqui a participação da Rosângela, a nossa colega tutora lá de Cerejeiras, ela que agora está apresentando aqui a resposta do aluno Rob Charles. Obrigada aí, Rob, pela participação aqui no nosso chat. Bom dia. Muito bem. Capitalista não mudou muito. A diferença é que atualmente temos mais leis em prol do trabalhador, mas o poder maior ainda está nas mãos e a maioria tem pouco poder. Não está saudável, pois o lucro está acima de tudo. Então, aqui, destacando aqui algumas palavras-chave na leitura do Rob Charles, né? Tem a questão do capitalismo, né? O poder, e a questão do trabalhador e as leis. São situações aí que a gente percebe que houve, de certa forma, algumas conquistas referentes ao trabalhador, as leis que apoiam e garantem os benefícios ao trabalhador. Então, é importante isso nesse mundo do capitalismo. Tem uma outra também aqui, a professora, que chegou, mas é referente à terceira questão somente. Então eu vou passar e a gente continua. Aqui só faz o Robson, né, que nos enviou. Robin Charles. Eu observei assim alguns pontos chaves também do que ele expressou aí, e lendo aqui, professora, essa questão aqui, a pobreza e ao mesmo tempo a causa e efeito da penúria, notadamente, parece que existe dois Brasis. Parece que nós estamos vivendo em dois Brasis. Um preparado para novos modelos mundiais de desenvolvimento. O outro marcado pela exclusão social, que ocasiona a falta de legitimidade política do Estado, a fragilidade de suas instituições, consequentes problemas sociais, ou seja, as organizações, a falta de uma boa estrutura social que venha atender todas essas necessidades e anseios da própria sociedade. E aqui são necessárias políticas, uma sugestão integradas e sistemáticas de redução à exclusão e da desigualdade social, em conjunto com as políticas de promoção e desenvolvimento econômico. E a gente observa que o nosso quadro social ainda precisa muito avançar para que ocorra de fato, diminua de fato essas desigualdades sociais, questão de moradia, questões econômicas, e nós sabemos que a sociedade anseia muito por melhoras. Tem mais alguma consideração, além das outras questões que eles nos mandaram? Não, referente a essa daí não, somente a resposta de número 3, né, que já foi enviada aqui. Certo, agora nós vamos lá para a questão 2, que é uma pergunta, uma resposta, uma pergunta aqui também interativa, né? Discuta com seu grupo os tipos de coerção social. Coerção social na nossa sociedade
e apresente pontos positivos e negativos. Então, vamos entender um pouco o que seria essa coerção social. O termo coerção social, ela deriva do idioma latim coercio, que significa ação de reprimir, de refrear, repressão, castigo. Vamos lá para o próximo. Ao agrupar as palavras coerção e sociedade, damos origem à seguinte expressão, cunhada pela sociedade, coerção, coerção social. Nesse sentido, a coerção social é caracterizada pela pressão ou repressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Então, se não houver uma organização que é chamado de coerção social, são os órgãos da polícia. E na aula passada, professora Domingas, eu apresentei aqui um exemplo da questão da primeira habilitação do motorista. Então, para dirigir hoje na cidade, você precisa da sua carteira de motorista. Sem ela, você não dirige. Ou seja, há uma exigência que se faz necessário para que eu esteja dentro dos padrões necessários que a própria sociedade existe. Então, a gente pode estar voltando para uma coerção social. A polícia também. É preciso ter esses sistemas repressores também para que haja uma organização em algumas situações sociais. O indivíduo precisa estar dentro desses padrões, ele precisa estar inserido para que ele seja aceito, ele precisa também atender a essas normas da própria sociedade. Tem mais alguma consideração? Não tem, por enquanto não. Então vamos à terceira, aqui eu trouxe um exemplo ainda da segunda questão, né, que diz o seguinte, liberdades individuais e coerção. Então esse exemplo, o que seria essa liberdade? Liberdade individual e coerção social. Então nós temos aqui duas imagens, viver em sociedade implica reconhecer que há limites para a liberdade individual. Então, eu sou um ser livre, social, contribuo com o meu papel social dentro do contexto social que eu vivo, mas eu tenho que entender que a minha liberdade também é reconhecer que existem limites. Eu sei que eu tenho liberdade, mas eu tenho limites para as minhas liberdades. E a terceira questão que nossos alunos nos enviou, né, discuta com seus colegas a seguinte questão: como funciona a teoria funcionalista na sociedade? Então, vamos entender um pouco nessa questão aqui. Entendendo a teoria funcionalista, expressa a ideia de que tudo que existe em uma sociedade contribui para seu funcionamento, para seu equilíbrio, e que tudo que nela existe tem um sentido também e um significado. Mais alguma contribuição, professora? Nós temos aqui a participação da aluna Arleia, né, a Josi Souza, que nos encaminhou a resposta. Nos tempos atuais, mudou muito em questão de tecnologias, mas acredito que a sociedade continua doente em alguns aspectos. Pessoas visam a aparência, estar bem perante os outros, ter o status sociais. Tivemos grandes avanços em questão do trabalho, lutas sociais, mas ainda temos que acompanhar as sociedades, principalmente nas tecnologias, senão ficaremos para trás e virarmos motivo de piada, né? Aqui a participação da aluna Arleia, lá do Polo de Alta Floresta. Então, Arleia, muito obrigada por sua resposta, né? Bom dia para você, continue participando, enviando suas contribuições. E a gente observa, professora, que a sociedade é uma sociedade de consumo na qual eu também me incluo, né? Mas é preciso ter um certo controle, o limite. Eu preciso entender qual é o meu limite do meu consumo, se o que eu consumo não vai estar me prejudicando. E alguns modismos também nos influenciam nos tempos atuais.
seja numa roupa, né? Nós vivemos influenciados constantemente pelas TVs, pelo convívio social, nas relações de trabalho, então nós somos influenciados por certos modismos e nós precisamos também entender que nós temos que ter esse limite também. Essa questão aí do modismo, né, a gente também fala um pouco das tendências. As tendências, por exemplo, o estilo de se vestir hoje no século XXI, no século XVIII. Então, eles terminam por se enquadrar em tendências. Essas tendências, elas terminam por influenciar também, de certa forma, o comportamento do indivíduo, né? Ou seja, para ele se sentir aceito em um grupo, às vezes ele precisa incorporar esses valores do grupo e entrar nas tendências também. De fato, isso aí nós convivemos constantemente, né, professora? Seja no nosso dia a dia mesmo, às vezes você entra numa loja e você vê algo que lhe atrai, lhe chama atenção, né? É o momento, tá no momento de social, é uma nova tendência que surgiu, aí eu também quero, o outro também quer, e daqui a pouco nós estamos envolvidos, né? E sem ter um certo limite. Por exemplo, estamos chegando ao final do ano, né? Então a gente observa que as estratégias de marketing, elas são muito envolventes, né? Principalmente nos grandes shoppings, nas grandes metrópoles, a gente observa que existe um marketing assim tão grande, tão bem preparado para que você compre, né, consuma, e se você não tiver um certo limite, um certo controle, você acaba se levando, e quando encerrar o ano, entrar 2015, você vê que está todo endividado, né? Então a gente precisa ter esse certo controle também. Alguma contribuição, professora? Por enquanto nenhuma aqui, somente aquela última resposta que eu li. Vamos mandar, pessoal, as respostas aqui, as nossas colegas, a Josi, a Keila, a Maria da Saúde, a Maria José. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Rosângela Aparecida. Vamos aí, o pessoal no Polo, participar. Manda tuas respostas para cá. O Joel também, que é nosso tutor, nosso colega. Joel. Vamos mandar as respostas que eu vou lendo aqui para vocês e a gente vai comentando. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, aqui, nós temos aqui o slide de considerações, né, que faz referência a todas as perguntas que nós trouxemos para vocês, as respostas de vocês, para que a gente possa refletir um pouco na questão da teoria funcionalista. Então, vamos lá. A teoria funcionalista, ela é um ramo da antropologia e das ciências sociais. Ela procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições e suas consequências para a sociedade como um todo. Então você observa aqui, né, que o funcionalismo, ele é um ramo da antropologia e das ciências sociais que procura explicar os aspectos da sociedade em termos de funções de desenvolvimento, em termos de mudanças mesmo, os adventos tecnológicos, né, os grandes eletrônicos, toda essa mudança, o funcionalismo, ele busca, né, como é um ramo da antropologia, ele busca explicar todo esse processo, todas as disfunções sociais que estão ocorrendo na sociedade, o que está acontecendo para a sociedade estar doente, que remédio deve ser feito para que a sociedade adquira saúde, e isso tudo faz parte de um processo político que precisa ser muito bem estudado, muito bem preparado, que precisa ter a compreensão dos nossos representantes para que haja uma melhora em moradia, questões salariais, saúde, educação. É preciso ter uma política de tratamento, ou seja, o diagnóstico nós já temos. Falta agora o medicamento. Já sabemos que a sociedade se encontra em algumas disfunções sociais que a deixa um tanto doente.
Então, nós já temos o diagnóstico, agora precisa do tratamento. Não pode ser um tratamento paliativo, porque um tratamento paliativo vai só mascarar a doença. Daqui a pouco ela volta e volta pior ainda. Então, como Durkheim e os outros estudiosos, Marx, apresentavam que a sociedade, ela estava doente na época. E nós estamos aqui com o legado da sociedade passada, da Revolução Industrial. E é preciso fazer um tratamento na sociedade. Ela está doente, qual é o remédio? O que precisa ser feito para que a sociedade adquira saúde? Né? Então, o funcionalismo, ele faz todo esse levantamento, todos esses estudos para que eles descubram o que pode ser melhorado. Os nossos representantes, o que eles precisam fazer para que traga saúde à sociedade? E aqui continua o funcionalismo dizendo o seguinte: é uma corrente sociológica associada à obra de Émile Durkheim. Para ele, Durkheim, cada instituição exerce uma função específica na sociedade. E o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. Se a sociedade não estiver funcionando de fato, que venha consolidar os anseios da população, da sociedade, vai acontecer esse desregramento. Professora, alguma contribuição? Por enquanto não, só o pessoal aqui confirmando que o sinal nos polos está bom, né? A recepção está boa. E vamos aguardar aqui algumas contribuições. Então, pessoal, continue nos mandando as suas contribuições. Nós estamos aqui apresentando a questão do funcionalismo, né, a questão da pesquisa, que é um ramo da sociologia, da antropologia, faz parte das ciências sociais. E hoje, professora, a gente observa a nossa sociedade como um todo, que hoje ainda tem muito desemprego na nossa cidade, como um todo. No Brasil, no sentido geral, nas grandes metrópoles, ainda existe muito desemprego, muitas pessoas sem moradia, muita gente morando embaixo de casas feitas de papelões, crianças fora da escola por falta de condições, e sem contar que tem crianças que vão para a escola porque necessitam da alimentação, da merenda escolar, né, professora? Então, tudo isso a gente vê que uma coisa está ligada à outra. As disfunções sociais começam na sociedade, na família, a falta de condições para manter a educação dos filhos. E em relação a essa questão da moradia, né, do setor habitacional, a gente observa que realmente algumas conquistas nesse sentido ainda precisam acontecer. A gente sabe que existem umas políticas públicas voltadas para isso, para uma melhoria, para proporcionar à população acesso a isso. Hoje é um sonho para muitas pessoas terem uma casa própria. A maioria das pessoas mora de aluguel. Por quê? Ainda o acesso a esse imóvel, por exemplo, ainda é um tanto distante. Existe comprovação de renda, tem um salário fixo, algumas exigências são feitas. No entanto, a gente observou recentemente aqui, por exemplo, em nosso estado, essa distribuição de moradias às famílias de baixa renda, mas ainda tem muitas pessoas que precisam de uma moradia. A questão da saúde também, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele no seu planejamento, ele é fantástico. Mas quando chega na parte de operacionalizar, aí começam as distorções. Os recursos não são aplicados de forma adequada e quem padece com isso é a população que precisa, porque você é contribuinte, você paga todos os meses os impostos e eles são destinados a isso. E aí quando se precisa, não tem. De fato, e os atendimentos também, né, precisam ser profissionais, até que temos profissionais, mas precisa para esses profissionais garantir para que eles também possam dar um ótimo atendimento, questão de medicamento, questão dos hospitais mesmo, os grandes hospitais, que pela população ser maior ainda, esses grandes hospitais acabam se tornando pequenos. Então é preciso mais investimento. E eu peço aqui no término da nossa interação aqui das atividades, que vocês postem no memorial questões abordadas com relação à sociedade, às disfunções sociais, pesquise, poste nos memoriais, vamos discutir esses assuntos, vamos participar para que a gente possa ter uma visão
maior com relação à sociedade. Na sua opinião, o que você poderia estar fazendo? O que os nossos representantes poderiam estar fazendo para que trouxesse saúde mais para a nossa sociedade? E eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Agradeço a todos que participaram, agradeço ao pessoal aqui do estúdio que também fazem parte dessa interação. Sem eles não seria possível essa aula estar acontecendo. Agradeço também a professora Domingas que está conosco aqui. Professora, suas considerações? Quero desejar a todos uma semana maravilhosa. Aproveitem para aprofundar a leitura referente ao que nós vimos hoje aqui, né? É um assunto muito pertinente. E uma outra coisa, quando você se posiciona, você está no seu direito de perguntar, de questionar e não só de brigar, né? Como muitas pessoas alegam. Mas você se posicionar enquanto cidadão, ciente dos seus direitos e deveres na sociedade. Então, a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Então, bom dia para vocês a todos.